Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de outubro, nós vamos meditar de Marcos, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A parábola do semeador, nós já ouvimos falar sobre ela lá quando lemos o livro de Mateus no capítulo 13. E ela vai se repetir aqui no livro de Marcos e nós vamos ver ela também no livro de Lucas. Isso mesmo, este é o grande segredo, né? A riqueza que nós temos aqui nos evangelhos sinóticos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira da estrada, à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. E aí ele fala que houve também outra semente, que essa caiu em solo rochoso, onde a terra era bem pouca. E quando nasceu a semente, não ser profunda a terra, saindo o sol, queimou, porque ela não tinha raízes e logo ela secou-se. Outra parte caiu em espinhos e os espinhos cresceram, sufocaram e esta não deu fruto. Outra, enfim, caiu numa boa terra. Deu fruto que vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a explicação dessa parábola, igual forma ele fez lá em Mateus. Quando Jesus ficou a sós, os que estavam com ele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola, e ele lhes respondeu: a outros vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os de fora, tudo que ensina, ensina por meio de parábolas. E aí ele fala: a este, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve, logo vem Satanás, tira a palavra semeada neles. Semelhante à do solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo assim, a pouca duração em que lhes chegando angústia, perseguição por causa da palavra, logo eles se escandalizam. Os outros, os semeadores lá dos espinhos, da semente dos espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e das demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em uma boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebe, frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Parábola também da candeia, e ele fala que a candeia não pode ser colocada debaixo do alqueiro ou de uma cama, não vem antes, que pode ser colocada num velador, porque aonde ela ficar, ela ilumina todo o ambiente. Então ele lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida em que tiveres medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Quem tem ouvido, ouça. Pois os que têm se lhe dará, e os que não têm, até o que têm será tirado. A parábola da semente, que é o homem que lançou a semente na terra, depois que ele dormiu, acordou durante o outro dia e a semente tinha germinado e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espigas.
e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vem também a parábola do grão de mostarda, o pequenino grão que dá origem a uma grande árvore, né? E ele fala, como o grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto das aves do céu poderem se aninhar nos seus ramos. E aí, por que Jesus falou por a parábola? E com muitas parábolas semelhante lhe expunha as palavras, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E aí, logo em seguida, Jesus vai acalmar a tempestade, né? Ele estava dormindo na polpa, e aí os discípulos o acordam, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, umedece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Andavam com o mestre, mas não tinham dimensão de quem era o mestre, da autoridade com que este falava, não é verdade? Pois bem, tivemos também no capítulo 5 a cura do endemoniado, Gerazeno, isso mesmo. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, o qual vivia em sepulcros, e nem mesmo com cadeias podiam prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre à noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedra. Que difícil, não é? Pois bem, e aí viu Jesus e correu. E sabe o que esse homem fez? Mesmo possesso, o adorou. Olha que reconhecimento há no reino espiritual de quem é Jesus. E exclamando em voz alta, disse, que eu tenho contigo, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, né? E aí Jesus ordenou que o espírito imundo saísse daquele homem. E aí perguntou qual era o nome. E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que o não os mandasse embora do país, né? Ora, pastava ali nos montes uma manada de porcos, e aí eles pedem para ir, né, se abrigar nesses porcos. E aí nós vamos ver que o destino desses porcos, né, é a morte. Ele se joga, ele se precipita desfiladeiro abaixo, né, após esses demônios. E aí por conta disso, os donos dos porcos, né, querem Jesus longe da cidade deles, e os gerazenos vão rejeitar a Jesus, pedindo que ele fosse embora da cidade. Pois bem, né? Logo em seguida nós vamos ter o pedido de Jairo, isso mesmo, a filha dele estava terrivelmente doente, né? Você já conhece esse texto, porque nós falamos sobre ele lá em Mateus capítulo 9, versículo 18. Nós vamos ver ele aqui em Marcos e vamos também reviver esses momentos em Lucas, né? Tendo ele voltado ao barco para o outro lado, fluía para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou o principal das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-se, prostou aos seus pés. Olhe bem,
um homem endemoniado, o principal da sinagoga. Todos sabiam, né, quem era Jesus, e não havia outra coisa a fazer senão se prostrar diante de Jesus, né? E aí ele fala qual é o problema dele, que a filhinha dele estava à morte. E aí ele convida Jesus para ir à casa dele, impor as mãos sobre a sua filha, né? E aí Jesus vai com ele. E é nesse momento que grande multidão o comprime, e aí uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo, né, com uma hemorragia, em outras versões fala de um fluxo de sangue. Muitos já padeceram nas mãos de todos os médicos, né? Tinha despedido, ou seja, gastado tudo que ela tinha, tá aqui falando no texto bíblico, porém ia cada vez de mal a pior, né? E ouviu ela a fama de Jesus, e no seu coração ela pensou: se apenas eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E com essa fé, essa mulher enfrenta essa multidão e consegue chegar até Jesus. E o texto fala que ao tocar, a hemorragia foi instantaneamente estancada. Fala aqui no versículo 29 do capítulo 5, né? E ela estava curada de todo aquele flagelo, né? E Jesus percebe, e aí ele pergunta: quem tocou-me? Os discípulos ainda tentam falar: mas como, Jesus, quem te tocou? Essa multidão toda te apertando? E aí ele diz: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, eu sei que eu fui tocado, né? E essa mulher então atemorizada, tremendo, né? Ela vem e se prostra também diante de Jesus, né? E declara a ele toda a verdade. Ele diz: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Que coisa maravilhosa, não é? Esse momento dessa mulher com Jesus, ela não é apenas curada, ela é restaurada em todos os anos de trauma emocional que ela teve em ser excluída da sociedade, né? Jesus vem a ela, não só cura ela fisicamente, mas emocionalmente também, porque restaura nela e declara que ela é filha. Que coisa mais linda, não é? E aí nós vamos ver que, enfim, ele prossegue o caminho e ele vem trazer vida à filha de Jairo. Primeiro, né, quiseram desanimar, dizendo para Jairo que a filha dele já estava morta, que ele não deveria mais incomodar o mestre. Pois bem, né? E aí Jesus fala para ele, né, não temas, crê somente, Jairo. Pois bem, e aí nós vamos ver que quando chegou lá, ele permitiu apenas que o acompanhasse Pedro, o Tiago e João, né? E os pais da menina. E aí nós vamos ver que ele exclama, né, a menina, ele chama a menina, porque todos estavam rindo, dizendo: o que agora vai fazer? A menina já está morta, né? Então Jesus não podia ter aquelas pessoas por perto, aquela incredulidade toda, e ele deixa apenas os íntimos, né, que estavam ali, que sabia que tudo era possível ao que crê. E aí ele toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Que coisa mais linda, né? E aí ela coloca ela para andar, todos ficam admirados, né? Que coisa maravilhosa. Essa menina tinha 12 anos, é declarado no texto. E aí Jesus vai pregar em Nazaré. E ele é rejeitado pelos seus. Que triste, não é? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria?
irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Olha só, né? Falam logo a família inteira, né? E aí nós vamos ver que Jesus vai declarar: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali tantos milagres, né, como ele fez em muitos lugares, se não curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E aí nós vamos ver as instruções que ele vai dar aos 12, né? Ordenou que eles não fossem, né, e fosse enviado de 2 a 2, que havia autoridade sobre ele dadas para expulsar os espíritos imundos, né? Só que eles não deveriam levar nada no seu como cautela, né? Não, exceto um bordão, eles não deveriam levar pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália, não usassem 2 túnicas, né? Fosse isso representando que eles deveriam depender daquele que o comissionou para esta obra, né? Nítido isso que Jesus quis ensinar para ele, né? E eles expeliram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos, né? Eles pregavam ao povo para que o povo se arrependesse. Foi uma coisa maravilhosa. E aí nós temos a morte de João Batista, um episódio muito triste, acontecido numa festa, né, onde Herodes ficou encantado com a filha de Herodias, né, dançando, e a menina, impulsionada pela sua mãe, pede a morte de João Batista, que estava preso aqui nesse momento, e pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e assim foi feito, né? Triste a morte aqui de João Batista. E nós vamos ter, por fim, a multiplicação dos pães e peixe, voltando os apóstolos à presença de Jesus, relataram tudo que havia feito e ensinado. E aí nós vamos ver que eles estavam assim, né, cheios de alegria por tudo que... E aí nós podemos ver que muitos, porém, os viram, reconheceram e correram para lá, pé de todas as cidades, chegaram antes mesmo deles chegarem ali. E ao Jesus desembarcar, viu aquela grande multidão, compadeceu-se deles, pois eram ovelhas que não tinham pastor. É assim que Jesus declara, né? E passou ali a ensinar todas as coisas, né? E isso já declinou à tarde, vieram os discípulos dizendo, né, deserto este lugar, já é avançada a hora, né? E aí é nesse contexto que Jesus pergunta: quantos pães tendes? Ide ver. E eles responderam: 5 pães e 2 peixes, né? E a partir daqui nós vamos ver que multidão foram alimentadas, todos comeram, se fartaram, ainda restou e foi recolhido 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe, né? Jesus vai andar sobre o mar, né? Maravilhoso também esse texto, que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo a dificuldade de remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio com eles andando sobre o mar, né? Eles ficaram meio aterrorizados, achando que era um fantasma, né? E Jesus diz para ele: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Que coisa mais linda, não é? E aí nós vamos ver que subiu com eles no barco, o vento cessou, né? E eles ficaram assim extasiados, né? Com os milagres que Jesus fazia, né? Porque muitas vezes os corações eram endurecidos. E aí, por fim, Jesus em Genezaré, estando já do outro lado, chegando à terra de Genezaré,
onde aportaram, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, percorrendo toda a região, traziam leitos com enfermos, por onde ouviam falar que Jesus estava, e onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidade, campos, punha os enfermos nas praças e rogava ali que deixassem tocar ao menos na orla das suas vestes, e quando tocavam, saíam curados. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.